Olá, mamães, sejam muito bem-vindas à Live Criança Pix, um momento em que você vai aprender como reduzir as enfermidades que atrapalham o sono da sua criança e, consequentemente, não estão te deixando dormir. Eu sou Yara Azevedo e estou aqui representando todas as mamães e as suas dúvidas. E eu sou Glauce Monteiro, especialista em auriculoterapia infantil. E o tema de hoje é: depois de ser mãe, você nunca mais vai dormir a noite inteira. Tia Glaucia, isso é verdade? Pois é, qual a mãe que nunca ouviu isso, não é verdade, Yara? É Parece verdade. que, parece que já vem estampado no teste de gravidez, né? É como se fosse um tipo de condenação que toda mãe tem que passar obrigatoriamente, né? Tem gente que fala que mãe é para isso mesmo, que não dormir, né, é normal e faz parte da maternidade. E o engraçado é que muitas vezes a gente simplesmente internaliza isso, de tanto ouvir, né? E ouvir de pessoas que de peso, né, para a gente, como as nossas mães, nossas sogras e as avós, e que acaba aceitando isso como verdade, né? E depois de um tempo, a gente mesma se vê dizendo isso para outras mães, né? Para as nossas amigas, para as nossas colegas. Sabe que isso já aconteceu E comigo. A é última que mesmo, ficou é? grávida, eu falei: se prepara para nunca mais dormir. Olha que horror. Ah, mas isso está errado, né? Mãe e filho, ambos são seres humanos, como um organismo que foi feito para ter noite como um período de descanso. E esse descanso é feito na forma do sono. Então, uma mãe não pode simplesmente aceitar, né, que ao se tornar mãe, ela nunca mais vai dormir, né, uma noite inteira novamente, como se isso fosse normal, porque isso não é normal, não é natural. O nosso organismo foi feito para dormir, né? O normal é dormir. Então, se você é mãe e quer dormir a noite inteira, não se conforme com esse fato, tá? A primeira coisa que você precisa saber é que se o seu filho não está dormindo a noite toda, é porque algo de anormal está acontecendo. A maternidade não pode ser vista como um sinônimo de insônia e exaustão, né? A gente fala muito do bebê, né, Yara? Que eles têm cólicas e de outros problemas que não deixam o bebê dormir direito a noite toda, né? E quando o assunto é a mãe, né? A gente fala que mãe é para isso. E não é assim. Pelo menos não deveria ser assim, né? E ouça bem o que eu vou falar agora, né? Por trás de toda criança que não dorme bem, você vai encontrar uma mãe exausta, cansada, né? Com aquele cansaço extremo, sem qualidade de vida, que não consegue produzir bem no trabalho. Isso se ela ainda tiver trabalho, né? Porque muitas mães acabam tendo que abandonar o trabalho ou são mandadas embora porque não conseguem mais produzir e dar resultados como antes. Então, isso não é justo. A maternidade não deve ser vista como uma condenação para a mãe, né? Às vezes, isso já foi tão internalizado pela mãe que tem um bebê ou uma criança que não dorme bem, que ela simplesmente aceita esse fato. Ou seja, ela simplesmente, né, toma isso como verdade e realmente vai passar boa parte da infância da criança sem dormir direito e sem buscar ajuda para resolver esse problema, né? E os impactos disso para a qualidade de vida dela vão ser enormes, tá? E é muito comum, né, a gente ver casamentos acabando também depois de que a criança nasce. E boa parte disso ocorre pelas dificuldades de relacionamento que começam pelo fato da mãe estar se sentindo sobrecarregada, exausta, irritada, a ponto do casal perder sua conexão e, com o tempo, acabar se separando.
né? Quantos casais a gente vê por aí, né, Yara, que se Caramba, separam no muitos. primeiro ano? E se não separam, passam por crises que nunca tinham passado antes, né? Pois é, e isso não é normal, né? E ainda tem aquelas situações que, quando a mãe acaba desabafando sobre o seu cansaço e a falta de sono, a pessoa vira e fala para ela: quem mandou ser mãe? Agora aguenta, né? Cara, é isso mesmo. Isso acaba com a gente. Isso, nossa, imagina você com um bebezinho pequeno lá, né? Noites e noites sem dormir, e ouve uma coisa dessa, principalmente das pessoas próximas, né? Da família. Tudo isso é tão forte, né? Essa condenação é tão falada e tida como normal, que faz com que muitas mulheres desistam de ter filhos, né? A gente vê aí muitas mães com uma certa idade que não querem ter filhos, têm pavores, né, de ouvir a palavra filho, né? E ter filho é tão gostoso, né? E tem várias outras coisas que falam também, né? Como, por exemplo, você nunca mais vai comer na hora que quer, né? Ou então vai ter que aprender a comer a comida fria, vai ficar sem fazer as unhas. É melhor cortar o cabelo, né? Para não ter que cuidar dele, porque não tem tempo, né? Porque tem uma criança pequena, né? Mas não é assim. Outra coisa também é que não vai ter mais tempo para tomar banho, olha só, e por aí vai. É uma condenação mesmo, né? Tipo assim, nossa. Pois é. E Você vai virar mãe, você está condenada a tudo isso. pois é, eu tenho até um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu engravidei, né? Eu fui mãe já uma certa idade, meio tarde, e eu dormia tranquilamente, né? Ao longo da minha vida. E eu fui na médica, eu já estava com uns 6, 7 meses de gravidez, e falei: doutora, agora eu não estou mais conseguindo dormir. Ela: mas não te falaram não que você nunca mais vai dormir na sua vida? Eu falei: não, essa parte ninguém me falou, né? É Então, gente, desse jeito. isso, pois é. Então, isso não é verdade, né? A mãe não pode simplesmente aceitar essas sentenças, né, que tentam convencer a ela que ela deverá viver assim depois que a criança nascer. Tia Glaucia, mas se isso não é normal, como você disse, por que que acontecem tantos casos a ponto de praticamente haver esse senso comum, né? Porque se as pessoas falam muito isso, é porque de alguma forma muitas mães vivem essa realidade, né? E aí vai passando de uma para outra. Como é que pode isso? Pois é, isso já virou como se fosse uma cultura, né? Quando a mulher engravida, ela não vai dormir. Mas eu vou te dizer, tá, em uma palavra, que pode mudar essa condenação a passar o resto da vida sem dormir, né? É o planejamento. Essa é a palavra. Existem crianças que são verdadeiros anjinhos e que nunca tiveram problema nenhum para dormir. Sem dúvidas, essas crianças existem, tá? E talvez você já até tenha ouvido isso de alguma mãe conhecida. Mas o fato é que essas crianças são exceção. Não pelo fato de elas serem melhores que outras, né, fisiologicamente, ou serem seres mais evoluídos. Nada disso. As crianças que não têm problema para dormir, naturalmente, possuem uma rotina adequada e certamente não passam por enfermidades, né, que são bastante comuns na infância. Quando a criança nasce, ela não sabe o que é dia e o que é noite. Ela não sabe nem que tem que comer e fazer cocô. Ela Né? É como caiu se de fosse um paraquedas, HD né? vazio. Caí neste Caiu mundo. de paraquedas, ela não sabe nada. O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, é como se ela fosse um HD vazio, né? Que você vai preencher com as informações e hábitos que você vai colocar na rotina dela. Né? No comecinho, é muito cansativo mesmo. A criança precisa mamar de 3 em 3 horas e a mãe vai ter que acordar de madrugada para dar de mamar sim, né? Seja no peito, seja na mamadeira, isso é um fato. Tá? Mas isso é só um período. E com o tempo, o certo é a criança dormir cada vez mais durante a noite, inclusive dormir bem e sozinha.
mas nem sempre é isso que acontece. Muito pelo contrário, o que vemos aí, né, é uma multidão de mães extremamente cansadas e desesperadas, porque não conseguem dormir durante a noite por causa das crianças, né? E os motivos são diversos. Às vezes a mãe está tão cansada que acaba deixando a criança dormir mais do que o recomendado durante o dia, né? Para ela mesma poder descansar, coitada, porque está exausta. Outras vezes, a mãe deixa a criança dormir para conseguir trabalhar, né? No caso das mães que trabalham em casa, ou para fazer as tarefas domésticas mesmo, que precisam ser feitas, né? Ela estando cansada ou não, tem que fazer. Aí a mãe acaba iniciando um ciclo vicioso, né? Em que a criança não dorme durante a noite. Aí a mãe fica cansada e deixa a criança dormir demais durante o dia. Com isso, a criança vai chegar à noite bem descansada e cheia de energia, né? E não vai dormir de jeito nenhum. E o ciclo começa a se repetir, né? Esse é um típico caso de problema na rotina da criança. É muito comum, né, vermos as crianças que trocam o dia pela noite. E veja bem, quem tem que estabelecer a rotina da casa é a mãe e não a criança, tá? Entretanto, muitas vezes, a criança que acaba ditando as regras na hora de dormir e de acordar, né? Mas a criança não tem parâmetro para isso, tá? Um bebê não sabe diferenciar o dia da noite, tá? Para ela, tanto faz. Cabe às mães assumirem o controle dessa situação e criarem as rotinas ideais para que os filhos entendam, né, os sinais de que aquela é a hora de dormir. E isso não é do dia para a noite, tá? É complicado, a gente sabe, né? A gente é mãe, a gente sabe que é complicado, requer bastante repetição. E é com o tempo, né, que a criança vai se enquadrar nessa rotina e começar a dormir a noite toda. Embora existam muitos desafios para a mãe criar essa rotina, esse passo vai depender muito dela e da ajuda do marido e outras pessoas que morem na mesma casa, né? Todos os moradores da casa impactam na rotina da criança. Então, é preciso que todos compreendam a importância de respeitar e ajudar na execução dessa rotina. Não adianta a mãe querer colocar a criança para dormir às 8 horas da noite e o pai pegar a criança para brincar e agitar ela até este horário, por exemplo. Ou a mãe ficar no quarto com a criança, criando um ritual, né, de sono, né, toda lá, e enquanto o marido está no cômodo ao lado, assistindo futebol na maior altura e ainda gritando o tempo todo. A não ser que a mãe, né? Pois é. E a não ser que a mãe more sozinha com o bebê, né? A criação dessa rotina não vai depender 100% dela. E ainda tem o outro fator, que é um dos maiores responsáveis pelas noites mal dormidas, né? E sobre os quais a mãe, em teoria, quase não tem controle. Digo em teoria porque depois de conhecer o Criança Pix, ela passará a ter mais controle sobre isso também, que são as enfermidades que são muito comuns, né, nas crianças e que atrapalham o sono durante a noite. Vou dar exemplo aqui, tá? A criança pode ter a rotina perfeita, com a participação de toda a família, né? Que se ela deve, por exemplo, se ela tiver crises de cólicas durante a noite, a rotina ideal não vai ser suficiente para fazer ela dormir a noite toda. E quando estamos falando de bebês e crianças, né, até 2 anos, essa é a fase em que as crianças ficam mais doentes. Quando começam a ir para a creche, né? Então, é uma virose atrás da outra, é um festival de gripes e resfriados. Interessante você falar isso, porque eu me vi aí agora, sabe? Nos primeiros Pois meses. Lembrei agora disso, da Maria, né, indo para a Isso, creche. exatamente. E Nos ficando primeiros gripadinha, né, o meses, tempo inteiro. era exatamente isso, né? Do ser normal,
dela não, né, de eu ter que acordar para poder dar de mamar e tudo, mas com o tempo eu fazia exatamente isso que você falou. Durante o dia eu deixava ela. Eu fui uma mãe que sofreu muito, muito mesmo com o Uhum, sono do bebê, né? Então, aham, durante o dia eu fazia exatamente isso. Eu deixava ela dormir mais porque eu precisava trabalhar. E aí ela ficava ligadona até mais tarde, e aí dava um determinado período, ainda tinha a cólica. Então, ou seja, eu fui vítima das duas coisas. Eu não estabeleci uma rotina para ela de sono certinha, e uhum, eu realmente fui deixando a vida me levar, vamos dizer assim, né? E à noite ela uhum. tinha essas crises de cólica, que aí pronto, aí quando ela finalmente dormia, passava um tempo, e aí ela acordava e chorava, assim, uns 40 minutos, 50 minutos, direto, direto, direto. E aí eu já ficava desesperada, né? Eu acordava, o meu marido acordava, o vizinho acordava. No dia seguinte ele ainda comentava: essa noite foi difícil, hein? Neném chorou bastante. Eu falava: ai, Pois é. meu Deus! Então, mesmo eu não tendo, né, assim, essa a rotina certinha, eu ainda tinha as enfermidades, que ela teve bastante cólica. Que é E normal na quando infância, entrou né? na Mas não. exatamente. E quando entrou na creche, ela entrou na creche com 1 aninho. Quando ela foi para a creche, aí que eu não trabalhei direito. Porque, além de tudo, ela chegou na creche e era exatamente isso, era um resfriado atrás do outro. Eu me lembro que em 1 ano a gente tinha ido no pediatra só fazer as consultas certinhas. Quando eu falei para ele que ela ia entrar na creche, aí ele falou assim, quando a gente, nossa, isso ficou muito marcado na minha vida. Aí a gente, sei lá, não sei se era de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ou se depois de 1 ano já era de 6 em 6 meses. Eu sei que quando eu Uhum. fui dar tchau para ele falou assim: tchau, até semana que vem. Eu olhei para a cara dele e falei: não, não é semana que vem, tipo assim, são meses, né? Ele falou assim: ela vai entrar na creche, a gente vai se ver com muita frequência. E eu vou te falar, foram uns 2 meses que a gente batia lá de 15 em 15 dias, pelo menos. Foi exatamente Pois isso é, que né? aconteceu. É. Né? Nessa fase, praticamente não existem remédios, porque o organismo ainda está em desenvolvimento, né? E é só você dar uma olhada nas bulas, embalagens, que vai ver que a maioria das medicações pediátricas são a partir dos 2 anos de idade, né? Quando a mãe tem que trabalhar fora, é aí que ela sofre mesmo, porque além de não dormir bem, ela ainda tem, né? Ou que faltar o trabalho para ficar com a criança ou deixar com alguém enquanto ela está trabalhando. E que mãe fica tranquila sabendo que o filho está doente, né? Não é Nenhuma, mesmo? nenhuma. Pois é, nenhuma mãe. Eu passei por isso, acredito que você também tenha passado, né? É muito comum nessas horas, muitas mães, né, acabarem automedicando, né, as crianças, né? E isso faz um mal danado, a gente sabe disso. Nós temos alguns posts relacionados às cólicas, né, dos bebês nas nossas redes sociais. E tem um monte de mães que aparecem, né, por lá para indicar remédios para outras mães, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A gente adotou até, né, a política de deletar esses comentários, porque algumas mães estão tão desesperadas e querem resultados rápidos que podem acabar seguindo as orientações dessas mães que dão essas dicas lá. Né? Tem as outras que passam receitas de chás, né, que a gente já comentou aqui, Sim. que podem ser muito perigosos para as crianças. E esses comentários também precisam ser deletados, né? E as mães que recebem essas indicações devem também fazer o mesmo, ignorar e deletar quando alguém que não é seu pediatra indicar alguma medicação ou um chá para a criança. Então, além dos problemas relacionados à rotina da criança, temos também as enfermidades que atrapalham o sono da criança. E essas enfermidades acontecem muito nos primeiros anos de vida.
né? Que é quando o organismo ainda está se desenvolvendo, né? E criando anticorpos. Essas enfermidades tendem a agravar ainda mais a exaustão das mães, né? Porque junto do cansaço das noites mal dormidas, ainda tem a preocupação com a saúde da criança. E pela medicina tradicional chinesa, a gente sabe que preocupação em excesso da mãe pode interferir diretamente na saúde da criança, gerando enfermidades de cunho emocional também. Né? Temos também algumas situações que, na medicina tradicional chinesa, consideramos como enfermidades emocionais, né? Como o medo, por exemplo. É muito comum que as crianças tenham medo de dormirem sozinhas e acabem ou tendo que dormir na cama com a mãe, e assim acabando com a privacidade do casal, ou acordando a mãe durante a noite, para ficar com ela até que ela volte a dormir. A insegurança e o medo também são fatores que influenciam diretamente o sono infantil. E eles são tratados na medicina tradicional chinesa como enfermidades para os quais temos protocolos para isso, né, para esse tratamento. Mesmo em crianças pequenas e bebês, o medo e a insegurança podem atrapalhar o sono. Tá? Se a criança não está dormindo e nem deixando a mãe dormir, é porque tem algum problema a ser tratado aí. Não é porque isso é uma condenação da maternidade, não, tá? Muito interessante, né? Tudo isso que você falou, porque é um novo olhar sobre tudo isso que quando a gente engravida já é logo como se fosse natural e vai ser assim e não tem outra solução, né? E aí você está explicando de uma forma que faz com que a gente, que é mãe, entenda que não é bem assim. Isso não é o normal. Acontece muito por conta da rotina e por conta das enfermidades, do medo e da insegurança, mas isso não é normal, né? Ou seja, são essas coisas que você falou que fazem com que a criança não durma e a mãe também não, daí acaba não dormindo, e aí entra naquele ciclo de exaustão, mas não é natural, não é uma regra, não é o que é normal, né? O que tem que ser. Não, pois é. E não é assim. E aí, como que as mães fazem, né, para poder superar, vamos dizer assim, essa condenação de que elas nunca mais vão poder dormir direito, né? Se elas, depois de serem mães, e como que elas vão ter que lidar ainda com essas enfermidades que atrapalham o sono da criança? Então, mães, não se condenem, tá? Eu vou dar aqui 4 dicas para ajudar essas mães que estão exaustas e que se sentem condenadas a nunca mais dormir na vida por causa dos filhos, tá? Essas mães que já ouviram tanto, né, que vida de mãe é assim mesmo, que elas têm que aceitar essa realidade, gente, não tem que ser assim. E você pode mudar essa situação e fazer com que a criança durma a noite inteira, a noite toda, tá? E eu não estou falando aqui de crianças maiores, tá? Estou falando de crianças de 0 a 4 anos, que é o período em que as crianças mais acordam durante a noite e acabam deixando as mães muito exaustas. Então, vamos lá, dica número 1. A primeira coisa é a mãe entender que ela não é a vítima da maternidade e que não está condenada à sentença de nunca mais dormir bem, porque quando a mãe se coloca na posição de vítima, ela está concordando, né, com todas as pessoas que em algum momento falaram para ela que ela estava fadada a nunca mais dormir, né, que vida de mãe tem que ser assim mesmo, que quem mandou, né, ela ter filhos agora aguenta, que para ser boa mãe tem que ficar exausta mesmo, que mãe tem que sofrer, que ela vai ficar gorda, descabelada, né? Não vai mais comer comida quente, nem tomar banho. Imagina, Jesus nada amado. disso. Nada disso. Né? Isso é o que as mães ouvem por aí, quando engravidam, quando tem o primeiro filho. Né? Então,
a mãe precisa primeiro mudar a postura dela e entender que isso é uma opção, tá? Ou ela se conforma com isso e aguenta as consequências, e aí sim ela vai viver nessa condição, ou ela decide agir e mudar essa situação, né? Se ela não está dormindo hoje e a criança está acordando 3, 5, 8, 10 vezes, é sinal que tem alguma coisa que está errada na vida dela e da criança. Né? O Tony Robbins, né, fala que movimento gera movimento. Então, a mãe que quer dormir a noite toda, mesmo tendo um bebê ou uma criança, ou crianças menores que ela vai precisar aceitar, né, que ela tenha um problema e que ela precisa mudar alguma coisa para conseguir um resultado diferente. Não adianta fazer tudo igual e querer ter resultados diferentes, né? Então, agora eu vou para a dica número 2. Tá? Então, a dica número 2, ela precisa ter a resposta para esta pergunta. Qual é ou quais são os problemas que você precisa enfrentar para fazer seu filho dormir a noite toda? E como a mãe vai fazer isso? Como vai saber quais esses problemas? Ela vai conseguir saber, né, esses problemas através da observação da sua rotina e do que exatamente está acontecendo com a criança, que ela não está dormindo, né? Ela precisa pegar um papel e caneta e ir anotando os episódios que estão acontecendo, que não estão deixando a criança dormir. Fazer uma listinha mesmo, tipo lista de compras, né? Por que a gente faz lista de compras? Para não esquecer o que precisa comprar no mercado, né? Senão você vai chegar lá no mercado e não vai lembrar de tudo que precisa comprar. Da mesma forma, ela precisa saber exatamente quais são os problemas que ela precisa buscar a solução. E o dia a dia de uma mãe é tão corrido e tão exausto que a mente, às vezes, está muito cansada para processar a lista. Processar, né? E listar essas informações sem a ajuda das anotações. Então, a mãe precisa ter tudo ali, anotadinho, para ela saber exatamente o que precisa resolver, se quiser voltar a dormir a noite toda e se livrar dessa condenação. Até aí tá tudo bem, Yara? Deu para entender? Tudo bem, tá fantástico, na verdade, né? Né? Tá trazendo clareza sobre esse assunto e mostrando um novo caminho, né? Uma nova forma de pensar sobre ele, e esses passos estão sendo bem interessantes. Eu já estou aqui ansiosa pelos próximos. Pois é. Então, continuando, né? A mãe deve começar se perguntando: minha criança tem uma rotina que favorece o sono, uma noite de sono tranquila? Ou está bagunçando durante o dia e na hora de dormir, né, que ela está trocando a noite pelo dia, né? Tem alguma enfermidade física ou emocional acontecendo com a criança? Está com cólicas, né, que é o terror das mães, né, a cólica? Tem refluxo, gases, fica gripada frequentemente? Todas essas são questões que ela precisa analisar. Outra coisa também, tem diarreia, tem rinite alérgica, né? Acorda com medo, tem medo de dormir sozinha, só dorme se estiver perto da mãe, tem o sono leve e acorda com qualquer barulhinho, tem terror noturno, né? O terror noturno é uma coisa também que a gente tem que dar uma ênfase aí depois, né, Yara? Sim, vamos fazer uma live só sobre isso. Outra coisa também, vamos lá, tosse muito durante a noite e acaba acordando? Então, depois de fazer essa listinha, olha só quantos exemplos eu dei aí, né? Depois que ela fizer essa listinha, ela já vai saber onde precisa atuar e gerar um movimento diferente do que ela está fazendo, né? Para ter os resultados que deseja, no caso, para fazer a criança dormir a noite toda, né? A gente só pode resolver um problema quando temos a consciência de que ele existe. Ou seja,
Se a mãe não enxergar os fatores que estão impedindo a criança de dormir a noite toda com um problema, ela não vai buscar a solução para esse problema, né? E só tem um problema, ele já tem um norte, né, para buscar a solução. Vou dar um exemplo. Uma mãe me procurou porque o refluxo do bebê dela não deixava ela dormir a noite toda, né? O bebê tinha, sei lá, 3 meses. E ela não tinha nenhum problema assim na rotina, mas ainda assim a criança não dormia a noite toda. Na verdade, ninguém dormia na casa, porque ela chorava a noite toda por causa do refluxo. Consciente desse problema, ela veio até mim buscando ajuda para esse problema específico. Aí eu fiz um protocolo para tratar o refluxo dele, e com 1 semana o bebê dormiu a noite toda. Ou seja, a mãe encontrou a solução para o problema que não deixava o filho dela dormir a noite toda. E a consequência disso foi que a família toda dormiu a noite inteira, depois que a criança chegou da maternidade. Né? Então, recapitulando as dicas, né? A dica número 1 é não se colocar na posição de vítima e não aceitar a condenação de nunca mais dormir. A dica número 2, fazer uma lista dos problemas que estão impedindo a criança de dormir a noite toda. Tá? E agora, vou dar a dica número 3. Tá? A mãe precisa estar aberta para soluções novas, caminhos novos, que sejam diferentes do que ela está fazendo atualmente, tá? Para resolver os problemas que ela mesma listou. Ela tem que ter consciência de que o que ela tentou até agora não deu certo. Tá? Se tivesse dado certo, ela estaria dormindo a noite toda, depois de algum tempo. Né? Então, gente, não existe mágica. Quando o assunto é o sono de crianças pequenas, não há milagre. Tá? Não é de um dia para o outro que o resultado vem. Tá? A mãe vai precisar buscar novas alternativas, diferentes do que ela vem fazendo, e colocar em prática no seu dia a dia. Não vai adiantar só encontrar alternativas novas para os problemas, né, que não estão deixando a criança dormir. Ela vai precisar colocar em prática e gerar esse movimento de verdade na sua rotina. Senão, vai ser igual as pessoas que vão para a academia e roubam na hora da contagem dos exercícios, né? O tempo todo. Eu já fiz isso, Yara já fez isso, né? Com certeza. Com certeza. Ai, isso a gente tem que confessar, né? Pois é. Elas estão enganando elas mesmas. Né? Ou quem está de dieta e assalta a geladeira escondida das outras pessoas em casa. Né? Não vai adiantar encontrar soluções novas, né? Se ela não estiver aberta a colocar essas soluções em prática e fazer o que precisa ser feito para mudar a sua realidade e fazer a criança dormir a noite inteira. E quando a criança dorme a noite inteira, o que acontece com a mãe? Ela tem a oportunidade de descansar. Olha que maravilha. Nossa, é uma maravilha, né? Eu me lembro até hoje da primeira noite que eu dormi, assim, eu não sei a data específica. Nossa. Eu lembro que eu acordei, e isso assim, já tinha uns 2 anos, né? E aí eu lembro que eu acordei e falei, meu Deus, eu dormi de novo, eu dormi uma noite inteira. Eu dormi. Aquilo já parecia uma coisa tão fora da minha realidade que eu nem acreditei direito, eu nem sabia mais como é que era. E vou te falar, é muito bom poder dormir de novo. E eu sofri muito, muito, muito mesmo com essa questão do sono da Maria Clara. Agora você pensa quantas mães estão vendo a gente agora, né? Imaginando o dia que ela vai poder dormir tranquilamente. Sonhando, na verdade, desesperada, Sonhando, né? Pois é. Então, agora, vamos para a última dica, tá? Que é a dica número 4. Busque sempre alternativas naturais e saudáveis. Nada de automedicar a criança, né? Ou sair dando uns chás malucos por aí.
quanto mais natural, mais saudável e melhor, tá? O organismo dos bebês e das crianças mais novinhas ainda está em desenvolvimento. O consumo de medicamentos só deve ser realizado se for indicado pelo pediatra da criança. Se não foi o pediatra que mandou, não dê remédio nenhum para o seu filho. Por mais que seja alguém de confiança, né, que está te dizendo para fazer isso, se essa pessoa não for médica, ela não pode prescrever medicamento algum para ninguém, muito menos para um bebê ou uma criança menor de 2 anos de idade. Né? Nem menor que 2 anos de idade para ninguém. Se não for médico, não tem que prescrever nada. Tá? E se o pediatra não indicar um remédio, não é a sua vizinha, colega, amiga que vai fazer isso, tá? Que autorizada e responsabilidade ela tem, que autoridade, né, e responsabilidade ela tem para isso. Eu fico até nervosa quando falo de medicamento, né? Eu não sou contra medicamento, não. Eu sou contra o uso indiscriminado de pessoas que indicam medicamento sem ter autoridade nenhuma para isso, tá? Então, se essa pessoa não tem autoridade e responsabilidade para isso, você não tem que aceitar. Tá? E é importante que as mães saibam que existem muitas formas naturais e saudáveis de ajudar as enfermidades físicas e emocionais das crianças, inclusive no caso dos bebês. Então, foque nessas alternativas, tá? Hoje nós temos 29 terapias alternativas, também reconhecidas como PICSs, tá? E essas terapias são reconhecidas pelo SUS. Todas elas são naturais e saudáveis. Foque nelas quando precisar atuar sobre as enfermidades que estão atrapalhando o sono da sua criança e te deixando exausta. Bem, vamos lá. Já falei bastante, né? Mas vamos agora recapitulando tudo, tá? Essas são as minhas 4 dicas para que a mãe que vive, né, ouvindo que depois da maternidade ela nunca mais vai dormir novamente, que a vida de mãe é assim mesmo e que quem mandou ter filho? Então, anota aí. Dica número 1. Não assumir o papel de vítima e aceitar essa condenação. Dica número 2. Fazer a lista de problemas. Lista do que está deixando a criança acordada a noite inteira, ela não dormir, né? Aceitar esses problemas. Existem... aceitar que esses problemas existem na sua vida. Dica número 3, estar aberta para soluções novas, caminhos novos, diferentes do que está fazendo atualmente, né, para resolver os problemas que listou. E a dica número 4, buscar alternativas mais saudáveis e naturais para a criança, inclusive para as enfermidades. E é isso. Falei bastante hoje. Sensacional, Tia Glaucia. Essa live foi, eu acredito, a melhor de todas. Esses 4 passos que você falou, eles fizeram todo sentido aqui na minha cabeça, na cabeça de uma mãe que não dormiu durante praticamente 3 anos, né? Sim. E como eu gostaria de ter tido a possibilidade de ter assistido essa live há 4 anos atrás. Certamente, a minha vida teria sido bem diferente, a qualidade de sono da minha filha e minha também teriam sido muito diferentes se eu tivesse tido a oportunidade de ter esse conhecimento que você está passando para essas mães agora. Então, acho assim que foi muito bom, muito esclarecedor, jogou assim uma luz em cima desse problema e trouxe uma visão completamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir por aí. Sim, eu estava doida para fazer essa live, acho que por isso que eu falei tanto hoje, né? Porque eu fui uma mãe assim, porque eu não conhecia as práticas integrativas, né? Depois de um período que minha filha tinha vários problemas de gripes e resfriados, de rinites, eu fui procurar estudar e me entender, né, como isso acontecia. E hoje em dia minha filha tem 10 anos e praticamente não tem problema nenhum de saúde, graças a Deus, graças às PICSs.
E para quem está assistindo a gente e não sabe, né? A minha filha, quando eu te conheci, ela ainda não dormia. Ela já tinha 3 anos, tinha acabado Sim. de fazer 3 anos, mas ela ainda não dormia, né? Uhum. Ela não, aparentemente, ela não tinha mais as enfermidades que ela tinha antes, mas ela simplesmente não dormia sozinha. Ela acordava muitas vezes à noite, com medo e com aquela Uhum. insegurança de ficar no quartinho e dormir lá, né? E aí ela acordava 1, 2, 3 vezes à noite e só depois que eu te conheci, que a gente começou a usar as práticas integrativas, né, que eu conheci essa novidade para mim, né, que poderia usar em crianças, voltada para o sono, e eu Uhum. incorporei algumas delas, né, na nossa rotina, e hoje ela dorme super bem, inclusive sozinha. A gente tem a nossa rotina do sono, mas essa rotina, ela só se tornou possível por causa das práticas integrativas. Então, eu só consegui criar a rotina do sono dela depois que eu comecei a colocar Uhum. as práticas integrativas ali na nossa vida, na nossa rotina, e hoje ela já sabe, inclusive, na hora que eu ligo lá a luzinha do quarto dela, ela já sabe que está na hora de começar a se preparar para dormir. E é exatamente aquela luz que já vai ali acalmando, relaxando. Eu deixo ela lá sozinha Pois é. no quarto, Uhum. sozinha. Ela fica brincando, eu ponho um desenho, uma coisa assim, daqui a pouco ela já deita, eu dou a mamadeira dela, que ela ainda gosta de tomar a mamadeira, eu falo para ela que é o leitinho mágico, aí a mamadeira mágica, né? Ela pega a mamadeira mágica dela e toma, e ela já sabe que ali está na hora de dormir. Meia hora depois, quando eu passo, ela dormiu sozinha no quarto, está lá dormindo numa boa. Eu só vou lá, né? Faço os preparativos, desligo a TV, não sei o quê, e pronto, acorda no dia seguinte, feliz da vida. Raramente acorda durante a noite, raramente. Então, me abrir para esse Que novo maravilha. mundo foi sensacional. Uhum. E essa live você era como se você estivesse falando para mim. Foi sensacional, adorei mesmo. Muito Pois bom. é, as práticas integrativas é isso, a gente faz a inclusão de várias técnicas, né? E dá certo. A mãe seguindo direitinho dá muito certo. Então é isso, tia Glauci. Muito, muito, muito obrigada. E até Nada, a obrigada a próxima, né? vocês. Até E amanhã. até a próxima lá. Até amanhã. Tchau, Nossa nova live tchau. amanhã. E Tchau, tchau, tchau. tchau. Beijo. Beijo.